Olá, professora! Olá, professor! Vamos conhecer um livro que, além de oferecer uma leitura leve e bem-humorada, nos leva para o coração da família. O Arroz de Palma, romance de Francisco Azevedo, trata dos temas projeto de vida, protagonismo juvenil, diálogos com a sociologia e antropologia e família, e pode ampliar sua vivência literária e expandir seus horizontes culturais. Aqui vou apresentar a obra, falar um pouco mais do autor e mostrar por que essa leitura é imperdível. Vamos lá? Francisco Azevedo estreia na literatura com Arroz de Palma em 2008. Antes disso, o carioca nascido em 1951 se formou diplomata. Na carreira no Ministério das Relações Exteriores, ele correu o mundo, morando nos Estados Unidos e em diversos países da Europa, da América Latina e da África. Em 1981, Francisco optou por dedicar-se apenas à vida de escritor. Produziu roteiros para documentários, propagandas de televisão, textos para catálogos, apresentações de obras de arte, painéis de exposições em museus e eventos de grandes empresas. Também escreveu peças de teatro e adaptações para o cinema. O Arroz de Palma, seu primeiro livro, se tornou um sucesso, ultrapassando a marca de 50 mil livros vendidos. Ele lançou mais 3 romances: Doce Gabito, em 2012, que, assim como o primeiro livro, marcou presença na lista dos mais vendidos no Brasil. Os Novos Moradores, lançado em 2017, e A Roupa do Corpo, lançado em 2020. Em suas obras mais recentes, ele retoma o tema família. O sucesso do Arroz de Palma foi tanto que a Rede Globo noticiou que em 2016 sua adaptação para uma novela, prevista para 2023. Francisco teve seu livro traduzido para 12 países diferentes. O romance de Francisco Azevedo trata-se de um tema universal, a família. A narrativa em primeira pessoa conta a história de uma família de origem portuguesa que se estabeleceu no Brasil no início do século XX. Quem nos conta a história é Antônio, filho mais velho do casal, Maria Romana e José Custódio. Aos 88 anos, sozinho na cozinha de sua casa, em uma fazenda no interior do Rio de Janeiro, ele prepara um grande almoço para celebrar os 100 anos do casamento de seus pais já falecidos. Bem idoso, o experiente cozinheiro compartilha suas lembranças e, alternando passado e presente, vai construindo um enredo repleto de cenas comoventes. Parte do que o Antônio revela são memórias contadas a ele ainda menino, por sua tia Palma, irmã de seu pai. Foi ela que, no dia 11 de julho de 1908, no casamento de Maria Romana e José Custódio em Portugal, decidiu recolher todo o arroz jogado sobre os noivos para oferecer-lhes como presente. Tia Palma era muito pobre, não podia comprar algo para o irmão que tanto amava. Romântica, acreditou que os 12 quilos de arroz seriam a escolha perfeita. Para acompanhar o embrulho, escreveu um afetuoso cartão. Este arroz, plantado na terra, caído do céu como um maná do deserto e colhido da pedra, é símbolo de fertilidade e eterno amor. Esta é minha bênção, Palma. Infelizmente, o orgulho de José Custódio impediu que ele enxergasse o valor do gesto de Palma, provocando a primeira briga entre ele e sua esposa, que havia adorado o presente. Depois de muito discutir, decidiram que o arroz permaneceria na casa, mas que jamais poderia ser preparado. José Custódio acreditava que o cereal se estragaria, mas não foi isso que aconteceu. Os grãos, abençoados por Palma, acompanharam toda a trajetória familiar e vieram com eles para o Brasil. O Arroz de Palma traz à tona questões que fazem parte do nosso dia a dia e provoca muita identificação do mundo vivido com o mundo narrado. Vamos falar sobre o gênero do livro e os temas? Bem, romance é uma narrativa longa, escrita em prosa, ou seja, o texto é organizado por parágrafos e não versos e estrofes, como acontece com os poemas, por exemplo. Hoje em dia, esse gênero literário tem apresentado uma combinação de tendências estéticas, mesclando aspectos de produções eruditas e populares. Na prosa de Francisco Azevedo, percebemos o emprego de uma linguagem poética repleta de metáforas e outras figuras de linguagem que embelezam o texto e o tornam ainda mais expressivo. O tempo passa de forma não linear. Os fragmentos da memória familiar de Antônio se alternam entre o passado que ele viveu, o passado de antes de seu nascimento, contado por tia Palma, e o presente. Antônio conta um episódio de sua infância, volta para a cozinha, lembra de como foi o nascimento dos seus filhos, recorda seu último papo com o neto, fala qualquer coisa com sua esposa que está arrumando a mesa, rememora um conselho de tia Palma e por aí vai. Somos levados na conversa de Antônio até voltar novamente para a cozinha, de onde partiremos para o desfecho da história. O livro ainda aborda assuntos como adoção e interação entre diferentes gerações, sexo antes do casamento e traição. Assuntos muitas vezes não debatidos abertamente,
mas que aparecem no romance em tom de bate-papo. As experiências de Antônio com a primeira relação sexual, a saída da casa dos pais para viver sua própria vida e a conquista do primeiro emprego podem render boas conversas em sala de aula. A obra trata também de identidade, família e seus formatos, migração, memória e conflito entre gerações. É uma delícia de leitura acompanhar Antônio em sua cozinha, mas vou dar mais alguns motivos para deixar você convencido de mergulhar nessa história. Temos aqui um livro que nos aproxima da leitura. O tom é coloquial e o contexto retrata o cotidiano e as transformações sociais e culturais no Brasil do século XX. O Arroz de Palma aborda questões do nosso dia a dia, situações com as quais talvez você precise lidar a todo momento e se identifique bastante. O livro também trata de assuntos delicados, como já citamos. Muitas vezes você pode não ter com quem conversar abertamente sobre esses temas. O livro carrega essas conversas. Antônio nos conta como foi perceber certas mudanças em seu corpo e o despertar para o amor, por exemplo. Pode apostar, você não vai querer parar de ler e quando acabar, vai sentir saudade. O Arroz de Palma é um prato cheio de experiências, ensinamentos e problematizações sobre as relações familiares. Reencontramos um pouco da nossa família, com suas particularidades, entre essas páginas. Espero que você tenha uma excelente experiência de leitura.